Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico que eu preparei aqui hoje, dia 8 de dezembro, domingo. 5 formas que Deus usa para falar com o homem. Antes, clique em gostei, se inscreva caso ainda não seja inscrito, porque isso é de fundamental importância para divulgar o vídeo e também o canal. Desde o princípio, Deus teve seus meios de falar com o homem e revelar a sua vontade. A revelação de Deus ao homem foi de forma progressiva ao longo da história, até chegar em Jesus Cristo, que foi a revelação final de Deus ao homem. Quando Adão e Eva pecaram, eles perderam o contato com Deus, eles perderam o diálogo com Deus, onde Deus conversava com eles. Então Deus capacitava homens, como profetas, por exemplo, para transmitir sua mensagem ao homem. Pessoas capacitadas. Deus falava com eles e eles transmitiam ao homem. Em Provérbios 29 e verso 18 está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe. Pois esta era a forma principal de Deus transmitir a sua mensagem ao homem. Se a vontade de Deus não fosse revelada, o povo iria se corromper por falta de conhecimento. Hoje temos a Bíblia, que é a vontade de Deus revelada em Jesus Cristo. Deus se revelou de forma progressiva ao longo da história. Eu vou citar aqui pelo menos 5 formas que Deus usava para se revelar e revelar a sua vontade ao homem. Vou falar aqui 5 só de forma resumida, porque senão seria por capítulos, né? Não caberia num vídeo só. Primeiro, a profecia, profetas. Uma das formas foi por intermédio de profetas que tinham missões específicas dadas por Deus a alguns deles, como Moisés, que teve a missão de conduzir os judeus do Egito para Israel. Era uma missão específica dado a ele. Neste tempo, Deus orientava o povo por intermédio de Moisés. Deus falava para Moisés, Moisés transmitia a mensagem ao povo. Temos também outros grandes profetas, como Daniel, Jeremias, homens que fizeram história e tiveram um papel importante para a chegada de Cristo à Terra. Outra forma é os sonhos. Deus revelou a José do Egito, por sonho, que ele seria governador do Egito. Um anjo apareceu a José em sonho para anunciar o nascimento de Cristo. O rei Nabucodonosor teve um sonho escatológico que foi interpretado por Daniel. Terceiro, arrebatamento. Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, onde viu coisas que não era lícito falar. João foi arrebatado quando teve a revelação do Apocalipse. João foi arrebatado em espírito. Paulo não soube se foi no corpo ou se foi fora do corpo. 4. Visão. Isaías teve uma visão de Deus. Então ele foi purificado dos seus pecados e teve um chamado específico. Note que Isaías profetizou 5 capítulos e se converteu no 6º, quando teve essa visão e foi purificado dos seus pecados de lábios impuros. Ele reconheceu os seus pecados assim que ele teve a visão. Então deixa aqui uma nota. Ser usado por Deus nem sempre significa que a pessoa tenha comunhão com Deus, até que ela se converta. Chamado para a obra é uma coisa, salvação é outra. Ele, Isaías, se converteu. Mas muitos por aí podem até ser usados por Deus, mas nunca virem a se converterem de forma genuína. Agora vamos ao 5º e último, a Bíblia, Jesus Cristo.
A forma principal onde Deus se revela a todos nos dias de hoje é Cristo. Vamos ler Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, veja bem, de forma progressiva, de várias formas, aos pais pelos profetas. A nós, igreja, falou nesses últimos dias pelo Filho, por Cristo. Então, no passado, o instrumento principal de Deus para a sua revelação foram os profetas. Mas agora Deus se revelou por completo através de Cristo. Cristo é a plenitude. Tudo se completou nele. A revelação e o plano final de Deus. A revelação final. Cristo é a revelação final de Deus ao homem. João 1, verso 1, vamos ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Neste verso, Jesus foi chamado de o Verbo. Verbo. Verbo significa palavra. Jesus é a palavra de Deus personificada. Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo. Jesus é a revelação final de Deus ao homem. Lembra quando eu disse no começo do vídeo que Deus se revelou de forma progressiva? Ou Deus se revelava ao homem de forma progressiva desde o princípio da história? E isso se completou em Cristo. O plano da redenção humana se completou em Cristo. Gálatas 4, verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, pleno, completo. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Quando Jesus disse, tudo está consumado, completou o plano da redenção. Ali começa a igreja. Hoje Deus fala através da Bíblia, essa que todos temos em mão. A minha está do meu lado. Eu estava analisando agora para fazer o vídeo. Antes não tinha Bíblia. Depois veio tendo aos poucos até se completar. Hoje temos elas aqui com capa, algumas com zíper, mas está completinha aqui, barata, todo mundo pode comprar. É aí que Deus se revela ao homem, pela Bíblia, e Deus usa pregadores, pastores, pessoas para pregar a palavra que está na Bíblia. Não precisamos mais de profetas, pois a revelação já está completada, já está completa. Nem profecia extra-bíblica e nem profetas para trazer novas interpretações bíblicas, como temos por aí. Testemunhas de Jeová, Adventismo. O dom profético existe. Eu sou pentecostal e creio no dom profético, mas não semelhante ao do Antigo Testamento. Então o dom profético existe, mas deve ser com base em 1 Coríntios 14, 3, para edificação, consolação e exortação com base naquilo que já está escrito na Bíblia. Por isso a Bíblia manda julgar. 1 Coríntios 14, 29. Tudo o que é necessário para a pessoa ter comunhão com Deus e ser salva já está na Bíblia. Deus fala por ela. Ela é a revelação de Deus ao homem, nos dias atuais, até ao final da história. Hoje não existe dons e chamados específicos que só o fulano tem, como vemos por aí. Pessoas dizendo que tem um dom. Tem um no YouTube aí, um pastor conhecido, bem conhecido, que as pessoas caem lá de poder no canal dele. Ele diz que tem um dom que só ele tem. Isso não existe. Hoje não existe o novo Moisés, o novo Elias, o enviado. Não existe nada específico hoje. Hoje nós todos temos uma mesma missão: levar a palavra de Deus que já está na Bíblia, pregar o Evangelho para todos, pregar para quem não conhece o Evangelho. A missão é uma só. Não existe dom e chamado específico que só um tem, como existiu no passado. Quem diz que tem é um falso profeta e devemos ter cuidado. É isso aí então. Clique em gostei, se inscreva no canal
e até o próximo.